Olá, amigos internautas, estamos no ar com mais um Colunistas ao Vivo, aqui no seu canal Causa Operária TV. Hoje queremos tratar da enorme ofensiva desfechada após as eleições fraudulentas encerradas no último domingo contra o Partido dos Trabalhadores e a sua principal liderança, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todo esse ataque visa claramente permitir que a burguesia realize uma espécie de sonho dourado de todo o regime golpista, que é o de que no Brasil se repita o que nós vimos acontecer no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nas eleições municipais recém-encerradas. Só para lembrar, no pleito carioca, sagrou-se vencedor das eleições um candidato do DEM, partido herdeiro da ditadura militar, sucessor da Arena, foi eleito com ampla vantagem eleitoral, com apoio do mais largo espectro de setores da própria burguesia, da burguesia golpista, e também de setores da esquerda. É bom lembrar que a candidatura de Eduardo Paes, que, entre outras coisas, foi ex-secretário-geral do PSDB, relator adjunto da CPI dos Correios, a chamada CPI do Mensalão, que iniciou toda a ofensiva golpista contra os governos do PT, lá pelos idos de 2005, 2006. Bom, e depois dessa atuação destacada nas hostes tucanas, Eduardo Paes integrou governos do MDB no Rio de Janeiro, na chapa comandada em nível estadual pelo governador Sérgio Cabral, se passou por aliado para conseguir eleitorais por aliado do PT e do próprio ex-presidente Lula, né, chegando a ter na sua chapa um vice-prefeito do Partido dos Trabalhadores. Bom, depois o próprio Eduardo Paes foi alvo de uma série de pressões por parte da direita golpista, se passou claramente para os setores mais reacionários do golpe, integrando o DEM, né, já nas eleições, nas últimas eleições, sendo candidato da direita, fazendo campanha a favor da candidatura de Bolsonaro no Rio de Janeiro, né, diante do fracasso dos candidatos da direita golpista, do PSDB, MDB e outros. Bom, e agora apareceu nas eleições travestido de candidato progressista, né, chegando a ser apoiado por setores da esquerda como sendo alternativa contra o bolsonarismo. Pois bem, essa candidatura, que foi beneficiada desde o momento por um forte apoio da esquerda, desde a desistência da candidatura do deputado federal Marcelo Freixo do PSOL, que deixou de ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, beneficiando explicitamente a candidatura de Paes, da mesma forma que a desistência de Haddad em São Paulo beneficiou a candidatura, a vitória eleitoral do PSDB, de Bruno Covas, com a diferença que no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo já havia colocado a sua candidatura, e sua candidatura aparecia com chances muito claras de chegar ao segundo turno das eleições e, desta forma, prejudicar, né, a possibilidade eleitoral do candidato do DEM, do candidato da direita golpista. Pois bem, a direita sonha em reeditar, né, de ter em 1º de janeiro de 2023, né, subindo a rampa do Planalto, um candidato que adote que consiga o êxito político alcançado no Rio de Janeiro, de ter um candidato da direita apoiado, né, por um leque de força que envolveu, inclusive, setores bolsonaristas, né, como é o caso do senador, né, do Rio de Janeiro, senador bolsonarista
amplo defensor de Bolsonaro, que apoiou a candidatura de Eduardo Paes. Bom, e um candidato que faça, né, o que está fazendo Eduardo Paes, que no dia seguinte das eleições, depois de ter sido apoiado pela esquerda como candidato anti-Bolsonaro, ligou para Bolsonaro para reforçar o que ele chamou, inclusive, das suas relações antigas de amizade com o próprio presidente ilegítimo da República. O que nós vamos ter pela frente, é evidente, é um governo de ataque, duros ataques à população carioca, de um partido, do DEM, né, que tem como principal liderança política no Rio de Janeiro e, de certa forma, no país, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deputado federal pelo Rio de Janeiro, apresentado pelo Bolsonaro como general da reforma da Previdência, entre outras importantes batalhas travadas pela direita, que Rodrigo Maia ajudou a direita a vencer contra os trabalhadores. O sonho da direita não pode ser outro senão o de conseguir emplacar um candidato, né, uma espécie de Joe Biden brasileiro, que consiga ter o apoio, inclusive, de setores da esquerda, e chegue ao Palácio como uma suposta e falsa alternativa, né, ao bolsonarismo, à direita. Para isso, a direita tem colocado em prática um intenso ataque, né, ainda maior no último período, contra o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores de uma maneira geral. Bom, primeiro, a própria eleição se deu com o objetivo de eliminar a polarização política. Mas se viu claramente que o polo, né, mais diretamente atacado por essa operação foi o polo esquerdo, representado nas eleições pelo principal partido da esquerda, o PT, né, que colheu um dos seus piores resultados nos últimos anos, não ganhando uma única capital, né, e sendo atacado em todos os lugares, porque toda essa política de supostamente apresentar uma alternativa ao bolsonarismo e ao PT só valeu, efetivamente, né, para fazer uma imensa frente nacional contra o próprio Partido dos Trabalhadores. Uma vez que o Bolsonaro, mesmo sendo apresentado como derrotado nas eleições, conseguiu que os partidos que lhe apoiam diretamente conquistassem aí algumas centenas, 3 ou 4 centenas de capitais, e os partidos que integram o seu governo, né, e que apoiam o governo sob determinadas condições, como é o caso do DEM, o PSD e o PP, fossem os maiores vitoriosos das eleições, conquistando mais de 1.500 capitais. Fica evidente, então, que toda a ofensiva, que todo o ataque a Lula e ao PT não tem outro objetivo que não seja garantir o aprofundamento da política fraudulenta, né, que se impôs nas eleições municipais, procurando transferi-las, repeti-las nas eleições de 2022, nas eleições presidenciais. Para isso, a direita conta com a prestimosa colaboração de setores da esquerda golpista, que adotaram, da mesma maneira que a direita, né, diretamente orientados pelos partidos da direita, pela imprensa golpista, pelo partido da imprensa golpista, destacadamente a Rede Globo, ter como alvo principal a intensificação dos ataques ao PT e à sua direção. Isso se viu nas declarações de praticamente todos os partidos da esquerda burguesa e pequeno-burguesa, na frente realizada já durante a campanha eleitoral, em que PSOL, PCdoB e PDT e PSB, por exemplo, tiveram como alvo principal derrotar o PT, né? Recolheram o apoio do partido, mas em nenhum lugar importante apoiaram efetivamente o PT, participaram da fraude para desviar os votos do partido, como se deu em São Paulo, em favor de Guilherme Boulos, no Rio de Janeiro, para impedir que Benedita da Silva chegasse ao segundo turno das eleições, e em Belém, numa frente ultradireitista, reacionária, né, com uma campanha de tipo bolsonarista, PDT e PCdoB, contra o Partido dos Trabalhadores, contra a candidata do PT, Marília Arraes. Em todo o país, a frente contra o Bolsonaro só não valeu quando era necessário, né, para esses partidos que
propugnavam essa política, o Partido dos Trabalhadores. Agora, mesmo dentro do PT, se estabelece uma ofensiva de setores da sua direita, como no caso do ex-governador e senador Jacques Wagner, né, e de políticos como Fernando Haddad, que aí aparece ao lado de Ciro Gomes, que resolveram pregar uma reformulação na direção do PT e, de certa forma, enterrar vivo, do ponto de vista político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Repetem a velha cantilena da direita golpista de que Lula já era, de que é preciso uma nova esquerda, uma esquerda dócil, uma esquerda comprometida com a frente ampla com os golpistas, como é o caso de Guilherme Boulos, como é o caso do PCdoB e da direita do PT, que defendem e praticam abertamente essa política de aliança com a direita. Seja em troca de migalhas eleitorais, né, seja na defesa de que suas lideranças, como o caso de Boulos, sejam apresentadas como o caminho, a alternativa da esquerda. Vê-se claramente que a direita resolveu escolher quem deve comandar a esquerda. Né? Com isso, quer impedir, né, não só a candidatura de Lula, não apenas execrar e eliminar Lula da vida política, da sua importância, ele que é a maior liderança popular do país, mas querem, com isso, abrir caminho para que a ofensiva que vem contra os trabalhadores no próximo período, que nós já começamos a presenciar na pandemia, com a intensificação das mortes e de casos, com o aumento do desemprego, com o aumento dos ataques, aumento de impostos, inflação e todo tipo de medida contra os trabalhadores, impedir que haja uma reação da classe trabalhadora. Reação para a qual a liderança do ex-presidente Lula e a sua candidatura presidencial constituem uma arma fundamental para os trabalhadores. E que de maneira nenhuma podem ser substituídas, como nós vimos na campanha eleitoral desse ano, por setores da esquerda pequeno-burguesa que foram para a política, para a campanha paz e amor, como se disse em São Paulo, da campanha adocicada de Guilherme Boulos. Uma campanha que pregou abertamente a colaboração com a burguesia, a política de entendimento com os inimigos dos trabalhadores, a condenação da reação violenta, né, necessária dos trabalhadores da população negra contra a morte de João Alberto e tantas outras medidas de conciliação e entendimento muito, digamos assim, consequentes com as políticas de Boulos, do PSOL, do PCdoB e de todos esses setores, de defenderem a frente ampla com os golpistas, a frente ampla com o FHC, com o PSDB, com o DEM de Paz, de Rodrigo Maia, com a Rede Globo e todos esses inimigos dos trabalhadores. É preciso romper com essa política, denunciar o seu caráter reacionário da política, inclusive daqueles que agem para sabotar o próprio partido, como acontece com a direita do PT, que pedem, daqueles setores que pedem a cabeça da presidenta Gleice Hoffmann e que querem enterrar Lula vivo. É preciso reagir a essa situação, colocando nas ruas uma mobilização em defesa da candidatura do ex-presidente Lula e em defesa das reivindicações dos trabalhadores. Candidatura que é uma arma para mobilizar os trabalhadores, não apenas do ponto de vista eleitoral, não apenas para derrotar os planos da direita golpista no terreno das eleições, mas principalmente para levantar uma reação contra a ofensiva, contra a política de fome, desemprego, miséria e morte da direita. Um abraço e até o próximo programa.